Olá, meus amigos do Brasil, tá tudo bem por aí? Por aqui tá ótimo, ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Aqui entrevistamos inúmeras personalidades importantes da nossa sociedade, falando dos mais diferentes segmentos. Hoje, por exemplo, eu vou conversar aqui com o engenheiro Carlos Augusto Santoro, secretário municipal de Planejamento e Urbanismo de Campinas. Secretário, seja muito bem-vindo. Muito prazer, viu? Obrigado, César, pela presença. Na verdade, secretário, há pouco lhe disse, nós nunca nos cruzamos por aí, a gente está sempre acompanhando as coisas da prefeitura, isso. Mas é a primeira vez que nos vemos assim, tete a tete, né? É verdade. Muito bem. Engenheiro o quê? Engenheiro civil, é isso? Engenheiro civil, há 40 anos. Há 40 anos, engenheiro civil. O engenheiro é aquele que cuida da parte da estrutura, da segurança, a questão de decoração, de beleza, não tem nada a ver com o engenheiro. Não, o engenheiro é bem coordenado, o engenheiro tem grandes atribuições, boas atribuições, é um generalista. Muito bom. Deixa eu falar um pouquinho de você aqui, secretário. Você fez engenharia na FAAP, Fundação Álvares Penteado. Entre 97 e 99 exerceu o cargo de secretário municipal de Obras e Serviços Públicos de Campinas. Tem grande experiência na área de engenharia, né? Atua nas funções técnicas até as de gestão. Aliás, agora você é um homem do executivo, né? Isso. E trabalhou em diversas empresas, tendo desempenhado cargos como projetista e fiscal de obras, engenheiro, orçamentista, gerente de propostas, enfim, tem aí um vasto currículo. É de Campinas, secretário? Campinas. Mineiro, 8º filho de 10 Campinas. Ah, é? Muito bom, muito bom. Secretário, vamos falar, começando a nossa entrevista hoje, qual a função efetiva da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo? Qual que é o mote da Secretaria? Beto César, essas secretarias eram duas até o dia 1º de janeiro de 2017, quando o prefeito Jonas Donizete resolveu juntar as duas. São atividades correlatas mesmo, né? O urbanismo faz a aprovação, principalmente a aprovação dos projetos executivos, né, de adequação ao uso e ocupação do solo de todo o terreno particular. E o planejamento trabalha mais na visão macro de como dividir o território municipal. Então são atividades correlatas. Né? Claro que o plano diretor está muito mais ligado ao planejamento. Na primeira fase, o planejamento. Na segunda fase, que eu digo, a lei de uso e ocupação do solo, mais para a área de urbanismo mesmo. Ah, perfeito. Tá certo. Bom, na verdade, a Secretaria é extremamente abrangente, até porque qualquer coisa que você vá fazer em Campinas, a primeira coisa que eles perguntam, é permitido ou não é permitido? Isso aí está ligado à sua Secretaria. Exatamente, dentro do preceito da terra privada. Se você falar em calçadas, nós já estamos falando de ENDEC. Se você falar de rua, já estamos... Perdão. Calçada estamos falando de CETEC e rua estamos falando de ENDEC. Então, urbanismo e planejamento, no aspecto de terra privada, ele regra o terreno privado. Ah, entendi, secretário. E com respeito, por exemplo, a uma obra, quando ela precisa do habite, toda essa coisa, é ligada à sua secretaria? É ligado, ela tramita em várias secretarias, ela inicia na Secretaria de Urbanismo, agora é uma única secretaria. Se a área for cadastrada, tudo bem, se ela não for cadastrada, ela segue o planejamento para cadastramento. Daí lá ela apresenta um projeto, esse projeto é analisado por nós dentro da lei de uso e ocupação, se está adequado. Dependendo do porte, ele tramita pela Secretaria do Verde, também passa pela ENDEC, para verificação do polo gerador de tráfego e necessidade que ela pode ocasionar. E, novamente, depois de Sanasa, contratos que precisam ser feitos para adesão das redes públicas de Sanasa e volta para nós com fiscalização final para emissão do certificado de conclusão de obra. Como secretário, é a primeira vez, de secretário na sua secretaria, a primeira vez ou já estava com o Jonas antes? Não, eu participei da gestão do Chico Amaral. Fui secretário de Obras e de Serviço Público. Né? Fui secretário também de 2 secretarias na época. Só que o urbanismo naquela época era uma diretoria da Secretaria de Obras. Então, o urbanismo não era uma secretaria? Não era uma secretaria, ela era uma diretoria da Secretaria de Obras. Ah, tá certo. Uma coisa aqui, eu como sou ligado ao futebol há tantos anos, né? 47 anos de estrada aí no futebol, participando ativamente desse movimento envolvendo o Guarani, o leilão, aquela coisa toda. Isso está muito ligado à sua secretaria, no caso, por exemplo, de eventual construção de shopping, essas coisas todas? Estamos atendendo o Guarani e a Ponte Preta permanentemente nesses projetos que eles vêm desenvolvendo. Alguns já avançaram, outros não.
né? Outros caíram pelo caminho, começamos de novo, mas nós estamos atendendo tanto Ponta quanto Guarani para o desenvolvimento urbano Me daquelas dá uma em áreas. primeira mão aqui, secretário, para eu falar no meu programa de esportes. Quem que está mais na frente, Ponte ou Guarani, nesse aspecto? Olha, eu acho que estão, francamente, em situações equivalentes, né? A Ponte está com uma coisa mais, um projeto mais sintético hoje. Acredito que ele vai ganhar mais tempo, consiga uma maturidade mais rápido. O do Guarani é mais complexo, é maior, né? Realmente é bem mais significativo, tem um nível de interferência maior. Eu acho que o da Ponte está mais simplório, está mais simples, mais, vamos dizer assim, a tendência de resolução mais adequada. Muito bem, mas é campineiro mesmo, né? Porque, claro, ele vai falar que é da Ponte, que é do Guarani, que está mais na frente e tal, eu não falaria isso aí. Mas vamos lá, vamos falar então do plano, vamos falar do plano diretor, tá certo? Que, aliás, é o que está pegando no momento. Você, inclusive, hoje, essa semana, esteve na Câmara Municipal, né? Tratar desse assunto. Isso, são as últimas 6 reuniões agora com... Secretário, eu questionei muito aqui o presidente da Câmara, né? O Rafa, que esteve aqui, a gente estava falando sobre o plano diretor e tal. Em determinado momento, eu questionei o secretário, o presidente da Câmara, no seguinte sentido. A Câmara é algo político. E o plano diretor é altamente técnico. Como é que que avaliam se está certo ou se não está certo? Uma boa pergunta, esclarece muito a população. Na verdade, Alberto César, o plano diretor é um projeto de lei. Ele vai se transformar em lei. Então, por isso, a obrigatoriedade de passar pelo Legislativo. A proposta do projeto de lei é do Executivo, mas ele chega lá como uma proposta, ele ainda não é projeto de lei. Assim que eu entrego para a Câmara, ela publica, ela vira um projeto de lei. Então, é fundamental, e institucional e obrigatório que o plano diretor seja um projeto de lei. Por isso, tem que passar por audiências públicas e aprovação plena por parte dos vereadores. Mas, por exemplo, o vereador, como é que ele vai aprovar um plano como é que ele sabe se aquilo que está ali é realmente algo futurista, é realmente algo interessante? Porque ele não é o técnico. Mas ele tem as assessorias e as comissões, né? Existe dentro da estrutura da Câmara a Comissão de Política Urbana, que está entregue ao vereador Zé Carlos. Eles têm que estar entregue ao Cirilo legislação, né? A parte legal de qualquer plano diretor ou de qualquer legislação. Nós tivemos por 3 vezes com os vereadores explicando o plano e eles podem requerer a qualquer momento qualquer consultoria por parte da Secretaria de Planejamento, Urbanismo ou qualquer outra secretaria para que expliquemos até o entendimento pleno, tanto deles quanto da população. E secretário, toda a prefeitura, de toda a cidade, tem que ter um plano diretor? Praticamente todos, só de muito pequeno porte, se não falha a memória, abaixo de 20 mil habitantes. E o plano diretor, ele prevê por um período de 10 anos? 10 anos. Agora, isso aí, ao longo, por exemplo, o que é verdade hoje, pode não ser verdade amanhã. Ele é passível de emendas, alguma coisa nesse sentido? Muito bom que você está nos perguntando. Os planos anteriores, nós sofremos muito porque nós não demos o caráter dinâmico ao plano. Né? Ele é uma lei que precisa ser dinamizada. A partir do momento que se estabelece, não pode se guardar embaixo de uma capa e utilizando. Sim, claro, a cada 2 anos, muda, a cada ano, ou você vê... vamos dizer assim... Eu dinamizo, flexível. Exatamente, tanto da legislação, as legislações complementares, quanto a própria natureza do plano diretor. Não tem sentido ele congelado por 10 anos. Claro. E quem é que pode mudar? O prefeito pode mudar ou qualquer parlamentar pode aplicar uma emenda, alguma coisa assim? Qualquer parlamentar pode fazer sugestões de modificação, como executivo também, como promotoria pública também, como qualquer cidadão. Através de uma ação popular pode-se abrir, né, fazer uma reclamação, abrir uma ação popular e ela pode ir a julgamento alterando algo significativo dentro do plano. Bom, e isso passa de novo pela Câmara? Passa de novo pela Câmara. Sanciona o prefeito? Exatamente. Tudo assim, esse é o procedimento. Perfeitamente. Vamos colocar assim algo... Me fale 2 coisas importantes do plano diretor. Olha, eu acho que uma das mais importantes é nós estamos trazendo para dentro desse plano a cidade mista. O que significa isso? Sim. Hoje os bairros são contidos por uso e ocupação do solo. Quer dizer, ocupação
é a maneira pela qual eu construo o tamanho desse empreendimento que eu posso fazer em cada lote, ou em cada bairro, ou em que condições, se ele vai ser comercial ou residencial. A parte de uso é a maneira pela qual eu posso utilizá-lo, que tipo de atividade eu posso exercê-lo ali dentro daquele módulo ou daquele imóvel, daquele terreno. A cidade, pelo crescimento que teve nos últimos tempos, ela foi se ajustando naturalmente até um pouco à revelia do poder público, tá? Até um pouco a revelia do poder público. Então, muitas pessoas precisaram encontrar o seu trabalho, abriram ali um cabeleireiro, abriram uma pequena padaria, abriram uma livraria, e isso hoje está desconforme com a lei de uso. Esse é o primeiro ponto. Então, nós estamos, vamos dizer, aderindo à cidade mista como uma prerrogativa de conceituação trabalhista, de conceituação social. É importante que a pessoa tenha uma atividade, desde que não seja de impacto, ou seja, não incomode o vizinho, por que não ter isso na sua casa ou próximo da sua casa? Perfeito. Isso vai interferir em distância de transporte, em qualidade Sim. de vida, a maneira pela qual trabalhar, o home hoje, né? Sim. Como é a atividade do Hoje, home, todo mundo impossível trabalhando, não se home office. definir. Pois é. Só que a nossa legislação de 1988 não prevê a atividade do home. Agora Hoje, a lei trabalhista está mudando, exatamente, né? está mudando tudo. Você vê como tudo é mutável? Exatamente, não pode. É uma coisa que pega muito. Por exemplo, o plano diretor passado termina quando o prazo? Já terminou? O plano passado já terminou em 2016. E Inclusive, há necessidade das leis de uso e ocupação do solo também complementares a ele, para que ele entre em eficácia. Porque no caso deste plano, é muito significativo. Portanto, não vai dar para trabalhar com a lei de uso e ocupação do solo de 88 num plano agora de 2017. Entendi. Então, nós já estamos também aí terminando uma nova lei de uso e ocupação do solo. aliás, o plano está para ser aprovado, já foi? Como é que é? Tá tendo audiência pública? Nós entregamos à Câmara já há 2 semanas e a Câmara desenvolveu 6 audiências públicas. Tá. 2 já foram feitas. Semana passada fizemos na quinta e fiz agora no sábado, junto com a Câmara, vereadores e população. Muito Temos bem. mais 4 pela frente. A população entende bem sobre o plano diretor, reivindica algumas coisas ou, de repente, ela só vai ver depois que for executado? Reivindica muito, reivindica muito. No início, há uma grande dificuldade para não se misturar o que é um desejo próprio, né, com um assunto que é muito mais amplo que no caso do plano diretor. Estou regrando a cidade como um todo, não uma rua, não um buraco, não a falta de uma escola, coisa que vale. É um planejamento macro. Então, no início, sempre essa dificuldade de compreensão até onde o plano diretor pode trazer ou pode, vamos dizer, acatar o desejo da população. Ele é mais uma visão macro. Depois, com as leis específicas, é que nós vamos correr atrás das demandas específicas, vamos dizer assim, mais dirigidas por bairro, no caso APGs, áreas de planejamento e gestão. Muito bem. Você sabe que outro dia, conversando com o Baggio, né, que é o secretário de Segurança, e eu falei assim, o Santoro vai vir aqui me dar uma entrevista. Ele falou assim, ai, coitado de Santoro. E fica todo momento correndo para lá, para cá. Porque esses, os problemas que acontecem de asfalto, dessa coisa, cai tudo na sua secretaria, né? Não, asfalto não. Não cai. Não, asfalto é serviço público. Serviço público. Muito bem. Bom, mas vamos falar para mim, falar um pouquinho sobre macrozoneamento. O que vem a ser? É a primeira divisão do território. O território, para você ter uma ideia, o território de 2006, que é o plano diretor de 2006, dividiu o território urbano da cidade em 9 macrozonas. 9 macrozonas. Então, dividiu-se o território em 9 para se fazer planejamentos específicos em cada um desses 9. A ideia não foi boa, porque aconteceu que nós já tínhamos uma lei de uso e ocupação do solo de 1988, com plano diretor de 2006, dividimos só o território urbano da cidade em 9 e só julgamos 2 macrozonas. Quer dizer, então, nós ficamos com 7 9/8, né, do território municipal, só no urbano, ainda sem um regramento adequado. Como que é esse plano novo? Esse plano novo divide a cidade em macrozonamentos maiores. Então, são 3 macrozonas praticamente,
né, importantes, a macrozona de desenvolvimento urbano, a macrozona de atividade, vamos dizer assim, mais própria para a região, temos a macrozona de expansão urbana e também a APA, que é uma macrozona de, vamos dizer, sustentabilidade e de cuidado ambiental, que não faz parte da gestão desse plano diretor. Então, a área de APA de Campinas continua sendo regrada pelos planos de manejo. Essas áreas não entram, elas são respeitosamente encaixadas dentro do plano diretor. Há discussões de algumas atividades que precisam ser retomadas, mas o uso e ocupação, vamos dizer assim, da APA já está ou será pré-determinado por plano de manejo, que é um instrumento diferente de plano diretor. Agora, o território urbano e o território rural, que é isso que nós inovamos, nós estamos regrando o rural também. Será passível de regramento nesse plano diretor. O plano diretor, a gente não pode entender como não é nenhuma promessa de governo, né? Mas o governo é obrigado a seguir o plano diretor. É obrigado a seguir, não tenha dúvida. Tenha dúvida. Muitas vezes ele ao não conseguir fazer determinada obra, de repente, ao ser cobrado pela população, ele tem o salvaguardo de repente, não estar em conformidade com o plano diretor, não pode ser feito. Por isso que o plano muita gente exige, ou pede, ou solicita, ou não entende no início, porque que ele não é um auto-explicável. Né? Vamos dizer, auto-aplicável. Ele não é auto-aplicável. Ele desenvolve em linhas gerais uma macrozona. Depois, as áreas de planejamento específico e as leis específicas é que vão apontar verdadeiramente qual é a regra do jogo. Perfeito. Em linhas gerais, eu estou falando de Constituição, estou falando de uma lei específica. Perfeito, um paralelismo seria isso. Agora, é evidente que todos aqueles engenheiros, arquitetos, eles precisam estar, isso aí é uma cartilha, né? É uma cartilha. É uma cartilha. E a população tem esse acesso ao plano diretor? Pleno acesso desde o início. Eu adentrei em 1º de janeiro, como ele disse. Isso está no site há muito tempo. Toda vez que havia alteração por parte da proposta, isso era atualizado. Nas reuniões, nós fizemos mais 26 reuniões só no mês de maio, nas APGs, a pedido da população e coordenada pelo Concidade. Em todos esses encontros, aconteceram 2 terminais, nós fizemos 2 terminais da IMA, para que a pessoa fizesse a pergunta eletronicamente. Depois, isso foi aberto até o dia 29 de junho, se não falha a memória, pela internet. Nós respondemos pela internet. Hoje a Câmara recebe pergunta pela internet. Hoje de manhã nós estamos lá, recebe e responde pela internet, se for o caso. Então a internet tem sido um mecanismo muito ágil de chegar à população, né? Nós avisamos pelas contas de água da Sanasa, venha participar do plano diretor. Nós demos ampla publicidade em vários instrumentos e várias instituições como a SUR, de grande penetração e também de informação. Fizemos em vários mecanismos de Campinas. Em todos os bairros que tivemos, houve a propaganda, inclusive com carro de som, chamamento na escola, publicação em ônibus, para chamar a população. E Santoro, parece-me que, de uns tempos para cá, e graças a Deus, o povo está mais politizado. O povo, aos finais de semana ou às segundas-feiras, não se fala mais do gol perdido, do pênalti mal marcado, se fala muito de política, do que aconteceu, enfim, eu acho que está havendo uma participação maior do povo. E vocês sentem isso também na Secretaria? Sinto, com certeza. Né? Tem entidades, muitos sindicatos, muitos conselhos, né? Tem atuações fortíssimas em alguns bairros e algumas regiões, são muito fortes, são muito aguerridos no sentido de saber o que querem. Né? Infelizmente, nós temos que dar uma visão geral da cidade e não podemos trabalhar específico por hora. Mas eu tenho também achando muito importante esse amadurecimento do povo campineiro na participação da confecção do plano diretor. Eu tenho aqui, a nossa produção elencou aqui as 17 áreas de planejamento e gestão. Isso. O que a gente pode falar delas? Por exemplo, nós temos aqui diretrizes gerais para as centralidades. É isso. Vamos falar das APGs. Aquele território que eu disse para você, o território urbano e o território suburbano ou rural, eles foram divididos, o urbano, em 17 APGs. O que significa isso? São 17 áreas de planejamento específico. Para que eu entenda melhor aquela região, para que eu acompanhe melhor o plano diretor,
eu não consigo fazer isso num território de 400 km², que é a área urbana. Então, eu dividindo em 17, eu os transformo em planejamentos mais específicos. Perfeito. Ali vou ter uma visão de planejamento viário, de planejamento habitacional, rural, que também chega nas UTRs. Perfeito. Eu vou ter uma visão de carência dos instrumentos socioesportivos e culturais para aquela região. Então, você foca melhor. Eu venho de uma lupa com uma baixa aproximação, com uma lupa menor. Exatamente. Isso, exatamente, é nesse contexto. Ah, que legal. Bom? Aqui você colocou, você tem os polos estratégicos de desenvolvimento, desenvolvimento rural, política ambiental municipal, integração metropolitana. Isso, são vários assuntos. Aliás, o plano isso aí existe assim o que é bom para Campinas é bom para Piracicaba, é bom para Limeira, ou cada cidade tem a sua peculiaridade? Eu acho que, em linhas gerais, os municípios com porte de Campinas e um pouco menor estão adotando as mesmas matérias, os mesmos títulos. Mas eu acho que a aplicabilidade de cada instrumento desse, com certeza, vai variar de profundidade ou de determinação ou de necessidade de cidade para cidade, não tenha dúvida disso. Você tem cidades com mais problemas, por exemplo, habitacionais, você tem cidades com mais problemas de trânsito, você tem cidades com por exemplo, o desenvolvimento orientado para um transporte. Nós hoje já temos que chegar num BRT, coisa que talvez a Americana e Piracicaba ainda não precise. Então Perfeito. Mas as ferramentas são as mesmas. E você tem que fazer, e você tem que constituir um plano diretor, fazer um plano diretor, já pensando, por exemplo, no BRT, pensando numa série de outras coisas que Programando a cidade para no mínimo 10, 20 anos para frente. Que coisa, né? É uma integração, tem que ter uma integração muito grande, porque você hoje, olha como é que é o negócio, você hoje tem o Jonas como prefeito. Daqui 10 anos não sabemos quem é prefeito da cidade, né? Não sabemos nem quem vai ser o próximo prefeito, não enfim. Entendo. Então, e o mais interessante é que o próximo prefeito que vier, ele já tem que se amoldar ao que já está previsto aqui. E o plano diretor, enquanto técnico, por exemplo, a gente tem que fazê-lo totalmente isento de política. Não tenha dúvida. Pensando exclusivamente no bem-estar da cidade, do povo. Não tenha dúvida. Esse é o discernimento que não pode nos faltar. E, logicamente, nas discussões de Câmara e nas discussões dos bairros, é difícil você não mitigar essa situação, Verdade, né, política. Claro. Então, ele é muito atraente, porque ele também mexe com a visão política. O meu interesse também, vamos dizer assim, o meu interesse também aparece, né? Você vê que ele não pode ficar em primeiro lugar, porque senão você prejudica em muitas cidades. Pois é, como tirar do específico para o geral, Para né? o geral. Não é muito simples, né? Não é simples. E outra, eu imagino que numa dessa, o que deve sofrer o secretário também, porque, embora haja técnicos de vários segmentos, mas a chancela é sua, tá certo? Você é o secretário de Desenvolvimento e Urbanismo. Então você, por exemplo, um determinado, não vou nem citar aqui nomes, mas imagine um lugar numa cidade onde o prefeito, digamos, tem um reduto eleitoral num determinado ponto da cidade e não tem nada no outro. Há uma tendência natural a que ele promova benefícios para o reduto dele e o secretário tem que mediar toda essa situação. Por isso, temos que estar muito bem preparados na pesquisa no início do plano. O que se é mesmo que aquela cidade precisa naquela região, entendeu? Sem deixar que a politização ou que a política prevaleça em prejuízo de alguns, né? Então, não é muito fácil isso mesmo. A equipe da Prefeitura de Campinas foi muito prominente nesse assunto, fez consultas, teve assessoria de FUPAM, tivemos pontos de vista e ainda temos pontos de vista ainda que não necessariamente são unânimes, na verdade, Sim. mas conseguimos conciliar um bom plano para a cidade de Campinas, com certeza. Muito bom. Santoro, em que pé está a situação hoje, neste momento do plano diretor? O plano teve uma retomada muito forte a partir de 1º de janeiro de 2017. Vimos trabalhando com muita intensidade com toda a equipe, com pesquisas, com, vamos dizer, conversas com a população em várias regiões, até entregarmos esse plano para a Câmara, o que foi feito agora recentemente. E aí o Rafa Zimbaldi, então, em negociação com o Ministério Público, marcou 6 audiências, que vão até o dia 2 de dezembro, a última audiência, e pede a participação dos secretários, né? Eu me comprometi em todas e também vai a equipe de planejamento nossa, caso queira alguma explicação, que estamos ali abertos a toda e qualquer explicação do momento, embora haja um tema por matéria do dia. Sim. E também acompanhado pelo secretário e seus assessores desse assunto. Né? No sábado agora, passado, foi da habitação, muito interessante, né?
baixa renda, isso toca com uma carência significativa da cidade de Campinas. O Jonas é muito sensível a isso, pediu e colocou no plano. Você havia me perguntado coisas importantes no plano. A segunda coisa mais importante é o dogma, o valor que a administração Jonas Donizete está vindo forte para a habitação de baixa renda, né? Em mitigar o máximo possível, entender a desigualdade significativa que temos nesse segmento. Fizemos uma lei aprovada agora por unanimidade, no dia 6 de janeiro, que é o ex-Coab, né? Empreendimento Habitacional de Interesse Social. Rocílio também, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, agora está lá, né? Tem mostrado uma disposição fenomenal em vir buscar parcerias. Lógico, não tenha dúvida. E a gente está vendo que isso vai dar um grande resultado para a cidade. Muito bem. Doutor, nós estamos no finalzinho do programa. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Quando eu falei no começo do programa sobre a parte de habites, aquela coisa toda, uma hora vai passar pela sua secretaria. Sim. Ainda é difícil se tirar um habite ou não? Não. Isso não é a realidade. Nós temos dois caminhos para uma habite hoje. Você tem o Via Rápida Empresarial e você tem o sistema tradicional. Via Rápida Empresarial é um sistema eletrônico, né, vinculado ao governo do estado. Campinas, se não falha a memória, foi a 60ª cidade a se vincular a esse programa do estado. O que acontece é que você então vai trabalhar com os QNAEs, né, o Certificado Nacional de Atividade Econômica, em sintonia com o estado. E muita gente, a gente compreende, né, que deixa para retirar o seu alvará de uso sempre de última hora, não é verdade? Isso não acontece com outros mecanismos que travam a nossa atividade. Infelizmente, há uma parte da população que ainda não dá valor a isso, né? E isso precisa ser dado pelos aspectos de segurança, né? A importância de ter um AVCV, pelos aspectos de seguridade do prédio, o prédio pode estar em caráter irregular, pela responsabilidade técnica de alguém que avalize que esse prédio funciona direito, que suas instalações estejam adequadas, pela primazia e pela obrigatoriedade do cumprimento trabalhista. Não é mesmo? Sem dúvida. Então, quer dizer, não é uma coisa que pode se deixar, né, em segundo plano, em absoluto. Então, a prefeitura tem feito, para você ter uma ideia, em 2016 nós fizemos 59 mil análises de alvarás de uso. Mais ou menos uns 5 mil já estão consolidados. E os outros 54 mil. Está faltando alguém correr atrás disso. Nós fiscalizamos, nós ajudamos, nós incentivamos, mas precisa uma conscientização maior da população por parte da retirada do alvará de uso. Sua secretaria fica lá na prefeitura mesmo? Fica na prefeitura, segundo andar. E no 19º, que o planejamento ainda não se uniu ao urbanismo. Então, por hora, eu estou no segundo e no 19º. Você fica mais no segundo ou mais no Mais no segundo. É que está mais perto do quarto. Né? Isso, mais fácil de fugir se precisar. Santoro. Carlos Augusto Santoro, engenheiro, secretário municipal aqui de Campinas, do planejamento, do desenvolvimento, do urbanismo. Eu fiquei muito feliz em entrevistá-lo. Muito obrigado. Espero, a hora que tiver tudo aprovado, tudo certinho, o plano diretor, a gente vem aqui falar de alguns outros itens do plano, tá bom? Perfeito. Eu que agradeço ao Visão Geral e a você pela participação. Muito obrigado, Santoro. Gente, conversei aqui, portanto, com o Santoro, né? O engenheiro Carlos Augusto Santoro, secretário municipal de Campinas. Espero que vocês tenham aí alguns assuntos já esclarecidos. Eu gostei muito de falar com ele, espero que vocês tenham gostado também. Saúde, paz, alegria e boa sorte, meus amigos do Brasil. Não se esqueçam, estou sempre às 7h05 da noite, de segunda a sexta, no RF Esporte Clube. Tchau, gente.